Bom dia, meus irmãos, na paz de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus Todo-Poderoso venha nos conceder um ótimo domingo abençoado para a glória de Deus, né? E mais um dia que o Senhor nos permitiu nos levantar da cama, pelo fôlego de vida que o Senhor nos soprou e nós levantamos pela misericórdia dEle. Amém? A palavra do Senhor diz que é por causa das suas misericórdias que nós não fomos destruídos, não fomos tragados pelo nosso adversário da nossa alma, Satanás. Amém? Eu vim deixar uma palavra nesta manhã que se encontra o Salmo 94, né? O título diz: Apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-se resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios soltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaço o teu povo, o Senhor aflige a tua herança. Mata a viúva e o estrangeiro, e o órfão tira a vida. Contudo, diz ao Senhor, não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Aleluia, Deus. Eu vou ler aqui porque esse salmo ele é muito grande. Amém? A palavra do Senhor nesta manhã vem nos dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem uma sabedoria tão grande, que é, vamos dizer assim, uma dimensão de um poder, de uma sabedoria, que nós não temos esse conhecimento, nós não podemos imaginar o tamanho do poder e da sabedoria de Deus. E também a palavra de Deus diz que a justiça pertence a Ele, a este Deus grande, a este Deus poderoso, né? Então aqui o salmista está falando da justiça, até quando os nossos adversários vão prevalecer, até quando eles vão ficar escondidos, até quando eles vão ficar camuflados dentro das igrejas, aquelas pessoas que nos perseguem, né, que desejam o nosso mal, que querem a nossa morte, porque tem uns aí que até querem a nossa morte, né? É triste nós falarmos isso, né? Mas é a verdade, é a pura realidade. No mundo que vivemos hoje em dia, as pessoas estão assim, né? Elas olham para você e vê a diferença, porque você tem o brilho do Espírito Santo. Algo tem em você que incomoda aquela pessoa, né? E ali o Satanás, ele coloca o ciúme, a inveja no coração daquela pessoa. Porque a inveja, irmão, é como um câncer que vai corroendo o osso. É como uma doença, uma doença incurável, que ela vai tomando conta do teu corpo, né? A inveja, ela é assim, né? A pessoa, às vezes você vê a pessoa por fora, mas não conhece o coração da pessoa. Só Jesus tem o poder de ver o coração da pessoa e o que passa nos seus pensamentos, né? Então a palavra do Senhor diz aqui: até quando, né, o meu adversário vai prevalecer contra a minha vida? Até quando eles vão rir? Até quando eles vão ficar impune, né? Muitas das vezes nós achamos que nossos adversários eles vão ficar para sempre assim, né? Não, tudo tem um tempo certo determinado na palavra de Deus para que venha se acontecer as coisas na nossa vida, né? Porque Deus, ele permite às vezes nós sermos perseguidos. Eu posso dizer para os irmãos o que seria de Ana se ela não tivesse Penina que eu perseguisse, né? Ana tinha uma perseguidora, que era Penina, que perseguia ela, né? Porque todos sabem que Ana queria ter filhos e Penina tinha vários filhos e ela não tinha. Então Ana era uma mulher amargurada de espírito, porque ela queria gerar um filho. Mas a palavra de Deus diz que a madre de Ana era fechada, porque o próprio Deus fechou a madre de Ana.
certo? Então nós temos que entender a nos lidar com o nosso adversário da nossa alma, né? Porque às vezes nós queremos colocar a mão naquilo que Deus vai trabalhar. Mas só que tudo tem um tempo. Na palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes 3, ó. Tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de plantar. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de petear e tempo de dançar. E aí vai, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. E assim vai a palavra de Deus dizendo que é um tempo determinado para todas as coisas na minha vida e na tua vida. Só que às vezes a gente está tão afadigada, nós somos tão perseguidas, que nós queremos fazer o quê? Justiça com as nossas próprias mãos. Aonde nós vamos colocar nossa mão, aonde Deus vai trabalhar, né? Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa mão onde Deus vai trabalhar. E não é assim. Aqui está falando da justiça de Deus no Salmo 94, né? A apelação da justiça de Deus contra os malfeitores. Porque Deus vai agir na nossa vida, né? Mas é conforme a nossa busca a Ele. Não é assim, Senhor, o fulano ali está me perseguindo, aí Deus já vai lá trabalhar. Não, tem um tempo certo de Deus. Nós queremos, se nós estamos sendo perseguidos, caluniados, porque estamos fazendo a vontade de Deus, certo? Mas nós não temos que colocar nossa mão naquilo que Deus vai trabalhar, naquela vida que Deus vai tratar, porque a justiça pertence a Deus. Até quando ferirão, proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam iniquidade? Reduz os pedaços teu povo, Senhor, e afinge a tua herança, né? Até quando que eles vão falar palavras torpes, palavras de maldição, palavras de, às vezes até de baixo calão, para os teus filhos na terra? E será que não haverá justiça de Deus para o povo de Deus? Será que o povo de Deus, quando Deus fala o povo de Deus, o servo de Deus, é aquelas pessoas, seus remanescentes na terra, os que o servem em espírito e verdade, os que fazem a vontade de Deus. Amém? São os servos dele. Aí Deus vem com a justiça. Aí o que acontece? Através da minha vida, da tua vida, que estamos vivendo numa vida constantemente de oração, de jejum, de renúncia, porque para servir este Deus precisamos renunciar este mundo aqui fora, precisamos renunciar a nossa carne, precisamos renunciar aos nossos desejos, muitos desejos carnais, muitos desejos que vêm contra a palavra de Deus, certo? Então nós temos que renunciar. É uma vida de renúncia, é uma vida constantemente na busca da presença de Deus. Nós temos que estar buscando a presença de Deus, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, porque as pessoas acham que vão subir no arrebatamento de qualquer jeito, mas Jesus, ele virá para muitos antes do arrebatamento, certo? E será que eu estou preparada para entrar no reino do Senhor? Eu estou falando de mim, da minha pessoa. Será que eu estou preparada para subir com Cristo? Então eu tenho que me examinar todo dia, eu tenho que pedir perdão de Deus todo dia, eu tenho que fechar as brechas que estão abertas na minha vida, na minha casa, né? Certo que tem coisas que não dependem de mim, depende de uma segunda pessoa, então nós temos que estar todo o tempo em oração, em jejum, em busca constante pela misericórdia de Deus, para que Ele venha limpar nossas vestes, para que Ele venha nos perdoar, para que Ele venha nos mostrar onde estamos errando, onde estamos em falta com Ele. É constantemente. Talvez você fale assim, as pessoas falam assim, essa daí é louca, essa daí é perturbada, essa daí é uma herege, só fala besteira, essa daí é bitolô da cabeça, só está falando coisas com coisa, não é? Ela é uma doida, uma fanática.
É mais uma crente fanática que a sua mente foi, como é que diz? Foi lavada a sua mente. Trabalharam na sua mente, ela ficou perturbada. Porque não é assim? Porque tem gente que diz assim, eu não acredito que existe um Deus tão maldoso, que eu não acredito que esse Deus é maldoso, eu não acredito que esse Deus mata, eu não acredito que esse Deus, ele se importa com as minhas vestes, da maneira que eu ando, da maneira que eu me comporto. Lógico que ele se comporta, lógico que Deus se importa das minhas vestes. Se eu sou uma serva de Deus, como é que eu vou andar na rua nua, seminua? Com um shortinho, mostrando a polpa da minha bunda, os meus peitos pulando para fora, com uma blusa indecente, uma calça apertada demais, né? Uma roupa sensual, provocando os olhares dos homens para o meu corpo, fazendo o homem tropeçar, fazendo o outro homem cair, olhando para mim, os irmãos olhando para o corpo das irmãs na igreja, né? Não só na igreja, porque eu tenho que ser santa, eu tenho que ser serva de Deus dentro da igreja, dentro da minha casa e fora da minha casa. Eu tenho que ser uma serva de Deus desta forma. Eu não posso me comportar como uma mundana. Porque a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, somos a luz do mundo e somos diferentes, temos que ser diferentes. Agora, se eu ando que nem um mundano, qual é a diferença que há em mim do mundano? Não, tem que haver uma diferença. Não é que eu quero ser melhor, não é que nós queremos apontar o pecado do outro. Não, meus irmãos, é que nós temos que entender que nós temos que pregar a palavra de Deus, a verdade. E a palavra, muitas das vezes, ela vai doer naquele que está em falta com Deus. É desta forma. Não é julgar, porque quem vai vir julgar é Jesus Cristo. Hoje ele nos perdoa, mas Jesus virá como juiz para julgar no grande tribunal de Cristo, julgar minhas faltas, julgar minhas falhas, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, as minhas atitudes dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, na rua, como é que eu me comporto, porque a palavra de Deus diz que naquele grande dia abrirá-se um telão e mostrará a minha história ali. Eu posso estar enganando, eu posso estar mentindo, eu posso estar em adultério, eu posso estar em prostituição, em fornicação, eu posso estar fazendo o que for aqui na terra. Mas eu posso esconder, mas naquele grande dia abrirá-se um telão no céu e a minha vergonha será a mostra para todos. A minha nudez, está na palavra de Deus, diz que a minha nudez será mostra para todos. Ou seja, o meu pecado será exposto para todos aqueles. Eu escondi aqui na terra, mas lá no céu tem um Deus que olha com olhar de fogo todas as coisas que nós fazemos. Não adiantamos nós queremos esconder aquilo que nós fazemos. Nós que temos que andar em santidade, buscar renunciando por amor a Deus. Porque nós não vamos entrar, meu irmão, no céu de qualquer maneira, não. A porta continua estreita, ela não entrou em reforma. Tem esses pastores que pregam, não tem nada a ver com a pregação de ninguém, é cada um que vai tomar, cada um prestará conta diante do Senhor das suas obras. Cada um prestará conta diante de Deus com as suas obras diante dele, né? Mas estão ensinando os rebanhos do Senhor a palavras que não estão edificando, não estão pregando a palavra de Deus. Não prego quanto o segundo casamento, que o segundo casamento é pecado diante de Deus, não herdará o reino do céu, se essa pessoa não renunciar aqui na terra, não pedir perdão. Não prega contra a lasciva dentro da igreja, que está sendo cheia de lasciva, mulheres pombagiradas na igreja, nos altares do Senhor, usando o altar de Deus como se fosse um palanque, como se fosse uma boate, mulheres profanas, mulheres prostitutas, que pregam a palavra de Deus, se misturando com as coisas do mundo. Sou mais eleito das coisas do mundo do que amigo de Deus. Porque a palavra de Deus diz, eu não estou enganada, quem não está comigo se ajunta, quem não está comigo se espalha, mais ou menos assim. Ou seja, se você não está com Deus, se você não está do lado de Deus, você está espalhando, você não está com Deus, você está no mundo. Porque Deus, Ele é santo, o meu Jesus, Ele é santo. E se Ele é santo, eu tenho que ser santa, eu tenho que procurar me santificar, andar na verdade. Se Ele é a verdade, eu tenho que falar a verdade. É só uma mentirinha, é só um pecadinho. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecado, não. Tudo é pecado para diante de Deus. O nosso pecado aborrece o Senhor. Jesus ama o pecador, mas o seu pecado aborrece a Ele. O pecado chega com um cheiro desagradável às narinas de Deus. É isso que as pessoas não pregam.
Acham que pode viver de qualquer maneira, de qualquer forma. As mulheres vão para a igreja como se elas fossem para uma boate. Como elas estavam no mundo, elas iam para a boate atrás de macho, conquistar macho, e elas iam. Esta é a verdade. Elas vão para a igreja como se mulheres casadas. Mulheres que se diz que tem o seu marido, que eu não sei onde estão os seus maridos, que as mulheres andam na igreja toda pombagirada, lasciviando, provocando os olhares dos homens para o seu corpo, porque se eu for para a igreja dessa forma, eu prestarei conta diante de Deus, da minha forma que eu estou andando, fazendo aquele homem pecar, né? Aquele homem pecar, aquele homem tropeçar, Deus cobrará de mim 3 vezes mais, 2 vezes mais, porque eu sou o quê? Conhecedora da palavra. Mas eu tenho que tirar a escama dos olhos daquele que está com a escama nos olhos. É isso que Deus quer, que pregue a verdade, pregue a palavra do Senhor para aqueles que estão com a escama dos olhos, estão andando de qualquer jeito dentro da igreja, fazendo a igreja de boate, fazendo a igreja colocando música, os louvor, esses louvor profano dentro das igrejas, distorcendo as letras, colocando funk, é o funk de Jesus, é o pagode de Jesus, né? É a música sertaneja. Onde que Jesus está nisso, meus irmãos? Jesus não está nessas coisas, isso é coisa do diabo, para atrair as pessoas. É porque aquele pastor, aquela pastora, aquela missionária, ela não sabe como buscar aquela ovelha para dentro da igreja, aí eles trazem o mundo para dentro da igreja. Eu venho entender, meu irmão, minha irmã, que quando a igreja é de Cristo, quem vai levar as almas para a igreja é Jesus. Através do quê? Através da minha oração, através do meu jejum pela busca dentro da igreja, dentro do altar, dentro do templo, clamando pelas almas, clamando pelas pessoas que estão ali dentro daquela igreja, clamando pelos membros, para que Deus haja transformação nas suas vidas, para que eles não venham na igreja entrar de uma maneira e voltar pior para casa da maneira que eles entraram. A palavra de Deus diz: vem como estais, né? Mas não permaneceis como tu estava. Porque quando Jesus entra na minha vida e na tua vida, tem que haver mudança de vida, transformação. Algo tem que mudar dentro de mim. Se Jesus veio na minha vida, eu aceitei, que a palavra de Deus diz, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós se batizamos, morre a velha criatura. Nasce uma nova mulher, nasce um novo homem, o mundo morre, nasce um novo homem para este mundo pecaminoso. Ele passa a ter nojo daquelas práticas que ele fazia, e o mundo, o pecado não atrai mais ele. Ele é uma luta constantemente contra o pecado, ele vai combater o pecado, ele vai pregar contra o pecado, mas agora se eu continuo fazendo as mesmas coisas, não mudou, não houve mudança dentro de mim. Porque eu continuo andando do mesmo jeito, fazendo. Se eu era fofoqueira, fiquei fofoqueira mais ainda. Se eu falava da vida dos outros, era pior ainda. Se eu me prostituía, continuo na prostituição, multiplicou os homens. É um homem hoje, um hoje amanhã, um outro amanhã. E assim vai. Mas tem que haver mudança. Hoje em dia está mais fácil você lidar com o ímpio do que com o crente. Porque um crente soberbo, crente arrogante, crente... como é que se diz a palavra? Rebelde, que não ouve a voz de Deus, mas não quebranta seu coração para ouvir a voz de Deus. Só que a justiça de Deus, meu irmão, o caso da ira de Deus vai descer sobre a terra. E as pessoas estão brincando com a palavra de Deus, estão profanando os altares do Senhor. Ramaço decanta, estão fazendo o que querem dentro dos altares de Deus, fazendo das coisas de Deus o que querem. Pregando a palavra de Deus para adquirir dinheiro para a sua vida, uso próprio, para se levantar financeiramente. Isso é uma vergonha, usando a palavra de Deus para adquirir dinheiro, para comprar carro, para comprar mansões, como estão muitos pregadores aí corruptos, que estão fazendo isso em cima dos altares de Deus. Mulheres lasciviosas, mulheres pombagiradas em cima dos altares do Senhor. Olha, está aqui meu Pix. Tenho revelação tal, está aqui meu Pix. A palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. É essa a palavra de Deus.
Você vai levar o seu dízimo numa igreja séria, que você vê compromisso, uma igreja, porque quando você coloca o teu dízimo, numa igreja, num altar limpo, num altar sincero, que prega a palavra, que vive a palavra, Jesus responde com você. Jesus repreende o devorador da tua casa, o migrador, o gafanhoto. Jesus trabalha na tua vida. Há fartura, há aumento de salário, a tua vida financeira muda. Mas quando você coloca o teu dízimo num altar quebrado, num altar imundo, num altar cheio de pecado, de prostituição, não haverá. Pelo contrário, vai trazer maldição para o teu salário, vai trazer maldição para a tua vida, porque aquela igreja não está vivendo sem santidade, não está vivendo na presença de Deus, está pregando de qualquer maneira, estão andando de qualquer maneira, de qualquer forma. Então a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor não é para se enriquecer, não. Como é que se diz? A teologia da prosperidade. Deus vai te dar um carro, você vai se prosperar, você vai ganhar milhões, você vai ter carro. Não que o nosso Deus não possa te dar um carro, não que Deus não possa te dar um bom trabalho, não que Deus não possa te dar um bom salário, não que você não possa andar, ter uma vida farta nessa terra. Não isso, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode nos abençoar sim, se Ele quiser. Mas a palavra de Deus não diz, vem, deixa o teu salário aqui todinho para mim, coloca todo o teu salário aqui que eu vou te abençoar. Não! Jesus não vende suas bênçãos, Jesus não faz barganha com ninguém. Nós temos que pregar o seu evangelho como se deve ser pregado, a verdade. Sabe por que esses homens vêm nos perseguir? Sabe por que Satanás se levanta contra a vida do ungido de Deus, aquele que prega a palavra da verdade? Porque sabe por quê? Porque eles não pregam o que era para ser pregado. E eles vêm contra porque eles sabem que Deus vai trabalhar naquela vida, naquela alma que está sendo ali arrancada a gordura e a lã. E eu te falo, se você está doente, liga para eles na tua casa orar. Liga aí. Se você ficar doente, enfermo, em cima de uma cama, se você precisar de uma ajuda para pagar seu aluguel, porque eu venho entender que o dízimo do Senhor também é para isso, é para ajudar aquele membro, aquela pessoa que está precisando, é para isso. Não é para o pastor encher o bucho dele, não. Pastor com o bucho cheio, né, do dinheiro, da oferta do Senhor, e as ovelhas dele estão passando fome dentro da sua casa, estão desempregados, mas ele é incapaz de ir lá e perguntar se eles precisam de uma cesta básica. Não que aquela ovelha vai ter que viver de cesta básica, não, porque Jesus disse que quando o pastor daquela ovelha ensina o seu rebanho, há mudança para os seus membros, há mudança para os membros que estão ali dentro, há mudança de vida. Em todas as áreas, não é só na área financeira, não, em todas. Se é enfermidade, a enfermidade é curada. Se é uma doença crônica, é curada. Se ele sofria de algum tipo de... fazia algo no mundo, aí ele é liberto, transformado, porque Jesus veio para isso, meus irmãos. Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus, seu único Filho por mim, para você, aí que se manifesta o poder de Deus, se manifesta Jesus Cristo para repreender os laços do diabo, as obras de Satanás na nossa vida. Para que haja mudança, haja transformação, mas não prego a verdade mais hoje em dia. São vivendo de qualquer jeito e arrancando as últimas lãs das ovelhas, deixando os membros, as ovelhas nua, comendo qualquer pasto. Mas naquele grande dia o Senhor vai prestar conta de cada um. Naquele grande dia ele vai chegar comigo e vai falar, Dioné, cadê tuas obras, cadê as minhas almas, cadê? Mostra para mim. Me apresenta as tuas obras, me apresenta os teus frutos que tu me deste. Eu prestarei conta diante de Deus de cada palavra que está saindo aqui da minha boca, de cada maneira que eu estou vivendo, cada gesto meu, cada atitude minha. Os dons que Deus me deu, eu tenho que granjear. Para a obra de Deus tem que ser feito, pregado na palavra de Deus. O que me adianta eu pedir os dons do Senhor e quando tenho uma oportunidade na igreja, eu rejeito a oportunidade, eu não vou porque eu estou com vergonha, aí eu sou incapaz, aí eu não sinto a presença de Deus, aí não sei o quê. Eu prestarei conta diante de Deus em tudo. Então para que você pede os dons de Deus se você não prega a palavra, se você não usa na palavra, se você não usa na obra de Deus? As almas estão perecendo, estão gemendo, os moradores de rua estão aí, as prostitutas, os traficantes viciando os filhos, teus filhos, os nossos filhos que eles querem viciar nas drogas, para ficar viciado, para todo dia ir lá levar o dinheirinho para eles,
para também esse traficante ser transformado, liberto. O teu filho ser liberto da droga, da prostituição, do engano de Satanás. É para isso que Jesus veio, para libertar o povo que está cativo. O povo saiu da Babilônia, mas a Babilônia continua dentro dele, fazendo as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. Homens cobiçando as mulheres nas igrejas, olhando para a mulher. E a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, quando você cobiça uma mulher com os teus olhos, você já está pecando, você já adulterou no teu coração. Não é só você na prática ali, não, fisicamente não. Então eu tenho que andar em santidade, eu tenho que procurar renunciar os pecados, eu tenho que fechar as brechas, para quando Jesus vier me encontrar e me levar, e não ficar nessa terra pecaminosa. A palavra de Deus nos ensina, nós pregamos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor nesta manhã. Eu ia poder ter mais, mas o meu celular ele não está aguentando, suportando muito tempo. Amém? Essa é a palavra no Salmos 94. Medite na palavra de Deus, de dia e de noite, para que você venha ter sabedoria e conhecimento do céu. Entregue o teu caminho ao Senhor, meu irmão, para que o teu nome venha estar escrito no livro da vida. Renuncie a este mundo por amor a Jesus. Amém? Que todos tenham um ótimo dia abençoado de domingo, para a glória de Deus e nosso Salvador Jesus.